Ouvi, irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus estava passando por um campo de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavras da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os ó Deus, Bem, queridos irmãos, vou partilhar um pouco da nossa liturgia de hoje, né? Na primeira leitura, lá em Hebreus, ele vem falando que Deus não é injusto. Ele sempre lembra das promessas que fez. E assim, fazendo juízo a tudo que ele falou, tudo que ele disse, ele se deu a nós. Né? As promessas dele foi cumprida na cruz, pelo seu próprio sangue. É claro que, como Deus nunca esquece do que ele nos promete, das suas maravilhas, mas nós podemos esquecer, né, de Deus. É engraçado que a gente lembra a Deus: olha, Deus, eu quero tal coisa, eu quero alcançar tal graça, eu quero ver o meu milagre. Mas, às vezes, a gente não faz o por onde, né? As nossas orações são regulares, as nossas orações são voltadas a Deus diariamente, ou é de vez em quando na nossa necessidade, quando a gente precisa de um milagre? Aí a gente recorre: eu lembrei de Deus. Mas Deus sempre lembra de tudo que Ele nos promete. Quando nós nascemos, nós já nascemos com o nosso caminho traçado por Deus. E Ele sabe de tudo que nós precisamos, né? Então, nessa primeira leitura, ele também fala que a gente precisa também ser imitadores daqueles que, pela fé e pela perseverança, permaneceram no caminho de Cristo. Assim como o nosso santo de hoje, Santo Antão. Santo Antão, ele ficou órfão aos 20 anos, ele só tinha uma irmã, e aí os pais eram muito ricos. Quando os pais faleceram, ele tinha que cuidar da irmã. Mas logo em seguida, a irmã dele casou e ele se converteu em uma missa que ele foi, no qual foi proclamado Mateus, se eu não me engano, Mateus 6, que fala do jovem rico, né? Que o jovem: o que eu faço, Senhor, para te seguir? Eu cumpro todos os mandamentos, eu cumpro todas as leis. E aí Jesus fala, né? Vende tudo que tens e me segue. E ele não seguiu. Então, Santo Antão tocou no coração dele que era a hora dele seguir a Jesus. Então, vendeu tudo que ele tinha, deu os estudos para sua irmã, vendeu tudo que ele tinha e se reclusou nas cavernas. E ali ele teve uma vida
muito profunda de oração, só que ele não queria que todo mundo soubesse disso. Então ele era nas escondidas. Só que, como ele foi procurar se desenvolver, como ele foi procurar estudar, ver a vida dos santos e tentar seguir a vida dos santos, então, com uma profunda reclusão e oração, ele começou a se destacar. E aí ele também sai um pouco da sua reclusão e vai combater o arianismo. E nessas saídas, alguns quiseram também fazer parte da vida de Santo Antão. E aí ele é conhecido como o pai dos monges, que ali começou a vida monástica em si. E ele se entregou a Deus por tudo, né? Então ele viveu na alegria, ele viveu na misericórdia e na verdade. E é um exemplo de castidade, de obediência e de pobreza, porque ele largou tudo. Ele poderia ter uma vida bem confortável, mas ele não quis. E isso nos inspira a viver conforme o amor de Deus. É um grande santo que a gente pode se espelhar nele. E aí ele morava em um cemitério, em uma das fases da vida dele. E aí ele levantou alguns muros, né? E aí ele também se reportou ao Evangelho, no qual ele fala, a cada dia basta o seu cuidado. Se a cada dia basta o meu cuidado, então Santo Antão ele não se preocupou com o amanhã, ele se preocupou com o dia de hoje. E aí as pessoas davam comida para ele pelo muro, né? E aí muitos queriam conhecer Santo Antão, queria as orações dele, queria direcionamento, e aí as pessoas não o conheciam, e falava assim, quem é o Santo Antão? Né? E aí falava assim, entre no cemitério, procure a pessoa mais feliz, mais alegre, com um sorriso no rosto, que você vai saber quem é Santo Antão. E aí são os milagres de Deus, né? Por mais que ele tenha uma vida na pobreza, ele é feliz, porque ele tem tudo. Ele tem Deus. E aí vamos reportar ao nosso evangelho de hoje. Quando Jesus está com os seus apóstolos na caminhada, tiveram fome, e aí eles pararam para comer. E quando eles pararam para comer, que estavam descascando as espigas, os fariseus lembraram da lei do Antigo Testamento, de que não podia fazer nada no sábado, que o sábado era santo, né? Então ele veio foi confrontar Jesus. Uai, diante da lei do Antigo Testamento não se pode arrancar as espigas, né? Fazer uso. Por que os seus apóstolos estão comendo as espigas? E aí Jesus vai relembrá-lo. Jesus vai relembrar que mesmo um sábado que é santo, ele não tem um valor absoluto pelo que se deve ceder, que é a necessidade da caridade. Não é porque é um sábado que não se pode fazer nada que eu vou matar de fome os meus apóstolos que estão encaminhados há horas. Né? Ou se eu vou socorrer um amigo que está passando mal. Então, Jesus mostra para ele que existe sim a lei, mas a lei também ela tem as suas exceções diante das situações que a vida nos mostra. Então, diante de uma situação de necessidade extrema, realmente nós não precisamos guardar os sábados. Né? E o fariseu começou a confrontar. E aí Jesus lembra também a ele que lá em Davi, quando ele também chegou com os seus na casa de Abiatar e não tinha pão, Abiatar falou assim, mas eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho pão, mas eu tenho apenas o pão da preposição. E aí Davi serve, é esse daqui mesmo. Então juntou e comeu o pão da preposição. Ou seja, aquele pão, somente o sacerdote que podia comer. Os leigos comuns, como nós, não podíamos comer daquele pão naquela época, né? Então ele falou
que relembrou os fariseus. Então, assim, era como se os fariseus quisessem colocar à prova o Senhor, quiserem confrontar o Senhor diante da multidão, né? Mas é claro que a verdade, ela sempre prevalece. E aí vem os ensinamentos, né? Nós estamos agora na semana dos ensinamentos do nosso Senhor. E é isso que fica para a gente hoje em dia, né? Será se a gente, diante das necessidades do nosso irmão, nós levantamos e vamos até o nosso irmão socorrer em suas necessidades? Será que eu estou sendo um verdadeiro discípulo de nosso Senhor, levando a palavra ao meu irmão? Né? Então, ficamos com essa reflexão hoje, diante da nossa liturgia, e lembrar, né, que Deus tudo vê. Deus sabe de tudo. Nenhum esforço nosso será em vão. Tudo que nós fizemos com amor voltado a Deus, com o coração voltado a Deus, nós seremos recompensados. E tudo que nós fazemos, Deus está olhando. O que é certo, o que é errado também. A gente pode estar fazendo coisa errada, às escondidas do meu marido, por exemplo, dos meus filhos, dos meus amigos, mas eu não estou fazendo nada escondido a Deus. E eu vou prestar conta dos meus erros e dos meus acertos, das minhas obras e das minhas não obras, né? De tudo que fiz na hora da morte, eu vou prestar conta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lembremos, como o Salmo fala, né? Deixa eu só procurar o Salmo. O Senhor se lembra sempre da sua aliança. Então, que a gente possa meditar sobre a aliança que nós temos diante de Deus, se está sendo fiel ou não. Amém? Enquanto fazemos a coleta espontânea,